Oi pessoal, eu tô com a Cacá, que é mãe do Matheus, que veio contar pra gente várias dicas práticas que funcionaram com ele. Nós já fizemos outros vídeos que eu vou deixar na descrição, os links, falando como ela estimulou linguagem, como foram as orientações na prática, que hoje o Matheus verbaliza tudo. Ele era uma criança não verbal, com autismo, e hoje ele está muito melhor. Então já tem um vídeo sobre linguagem, já tem um vídeo sobre interação social, e hoje nós vamos falar para vocês sobre como foi na escola, quais foram as orientações que nós passamos e as exigências que você cobrava, né, que você pedia para a escola fazer, que ajudaram muito, porque as crianças ficam 4 horas todos os dias na escola. Se a escola não estiver alinhada, não estiver jogando junto com a gente, é muito difícil que a criança tenha a evolução que a gente quer. Então hoje nós vamos falar para vocês quais foram as orientações e coisas que vocês também podem fazer com a escola dos filhos de vocês. Então, assim, a escola, na verdade, é um ambiente ideal para interação, né? E tem um monte de criança da mesma idade, né? Que eles podem aprender. Então, o que acontecia? Antes a gente chegava na escola e o Matheus estava assim na janela olhando pro nada. Daí eu chegava, poxa, aquilo me deixava muito chateada. Daí eu falava, a prof, que sempre foi uma super parceira, maravilhosa, falava, ai, prof, coloca ele na mesinha. Ah, não, mas ele sai. Mas coloca ele de novo até, não, mas durante o dia ele não faz, é só na hora de ir embora. Eu falava, não, nem na hora de ir embora, coloca ele na mesinha. E daí ela começou a colocar na mesinha. E daí tava na mesinha redonda, só que ele ficava de costas. Eu dizia, não, deixa ele participar, faz com que ele participe. E assim foi, né? Só que é difícil para as professoras, eu entendo, porque as crianças, como não gostam, elas podem gritar, podem tentar mecanismos e às de fuga, vezes e elas reforçam, dando colinho, dando, né? Por isso que é tão importante, assim como os pais, é importante terem treinamento, é muito importante que a escola também saiba como se comportar. E também né? Então, a professora tem várias outras crianças para dar atenção. Então nós entendemos que é muito difícil para ela fazer esse trabalho, mas o que precisa ficar claro? Que as crianças não podem ficar de costas, não podem ficar olhando para o nada. A professora precisa trazer essa criança o tempo inteiro para o que está acontecendo, falar com ela. Por isso que às vezes é importante ter um auxiliar terapêutico, né? Isso, no caso do Matheus, ele teve uma AT, uma acompanhante lá dentro que deve funcionar como uma sombra, né? Tipo, a escola tinha resistência dizendo, nossa, se ele vai ter alguém lá, aí o tempo todo pra ele, aí mesmo que ele não vai evoluir. Vai ficar dependente dela, né? O objetivo é totalmente o contrário. Né? Acho que isso precisa ficar bem claro, porque uma acompanhante na escola, ela tem a função de garantir que essa criança receba os mesmos estímulos do que os coleguinhas. Porque se ele fica olhando, ausente, ele não vai receber a estimulação que as outras crianças estão recebendo. Exatamente. Então o papel da acompanhante é garantir que ele atente à professora, garantir que ele siga os comandos coletivos que ela dá, garantir que ele participe da roda, que ele volte a sentar. Então ela só entra quando ela não fica do lado o tempo inteiro e nem faz o papel de professora. Ela só entra quando a criança dispersou, redirecionando a atenção para ele seguir a professora. Então pede para a professora repetir e fala: Matheus, a sua professora está falando com você, atenção. A professora repete e ela garante com ajuda, se precisar, que ele vai executar aquela ação. Se a criança estiver dependente da AT, tá errado. Então não é essa a ideia. A ideia é que ele fique cada vez mais independente, porque ele vai ficar sob controle da professora da sala. Exatamente. Então não tem chance da criança piorar ou ficar mais dependente com a AT. Se isso estiver acontecendo é porque o trabalho não está certo. Os americanos chamam de shadow, né? Que tem que atuar como uma sombra. Então a professora fala, agora vamos pegar a apostila. Aí a auxiliar terapêutica vai pegar a mãozinha dele, vai pegar a apostila e colocar em cima da mesa. Isso. Aí a professora fala, vamos pra roda agora. Ela vai por trás fazer com que ele vá pra roda. Se ele não for sozinho, se ele não, sempre tentando que ele faça dar a menor ajuda possível. Né? Mas se for necessário para fazer cumprir, porque ordem dada, ordem cumprida, né? O lema de vocês. E tem que ser. Se a professora mandou, vai pra roda, ele não pode ficar no cantinho. O que eu falo, inclusão não é só estar na escola. Isso. Inclusão é estar incluído dentro de todas as atividades da sala de aula. Isso. Então tá todo mundo desenhando, tem que desenhar. Nem que a auxiliar terapêutica esteja segurando a mão dele
dele que ele faça um rabisco. Exatamente. Mas ele cumpriu o que a professora falou. Exatamente. Sabe por quê? Porque na escola são tantos estímulos riquíssimos. Se a criança, por exemplo, não fizer a mesma coisa que os outros amiguinhos estão fazendo, ela tá deixando de receber aquele estímulo no cérebro. Exatamente. E aí, de grãozinho em grãozinho que ela recebe a menos, isso no Ela vai final perdendo. de meses Tanto e da anos, linguagem, de entender o que a professora falou e assimilar a ação que ele deve cumprir, Exatamente. quanto a atividade que ele deixou de fazer, que é desenhar ou fazer a roda, uma coreografia. Exatamente. Né? E se o que a gente quer é que essa criança fique cada vez mais funcional e mais próxima, com o desenvolvimento mais próximo de uma criança da idade dele, ele precisa receber as mesmas estimulações que os outros. Pra um dia senão não ele vai precisa ficar pra mais. trás. Tomara, Sim, exato. né? Que um dia não precise mais. Porque ele Exato. entende que a professora dá um comando que ele tem que cumprir. Exatamente, senão Né? ele vai ficar pra Não trás. que a professora vai fazer tudo pra ele de forma especial. Ah, você vem aqui, né? A professora não pode parar tudo pra atender, senão até Exato. um reforço, né? Ele não faz, ele não sabe, não pode ter, né, essa diferença entre os alunos. Ele tem que sentir que ele tá incluído naquele ambiente com os outros. Exatamente, Né? não tem nenhum Não um diferencial. Né? Claro que se a criança é mais comprometida e precisar de adaptações, Claro, o material né? é diferente, mas cada caso é um caso. mas tentar lógico. sempre deixar igual ao que os outros estão exatamente. fazendo, né? E você fez outras coisas com os amiguinhos lá que Sim, funcionaram ele não bastante. interagia de jeito nenhum. E daí me veio o insight de que quando a gente chega numa festa, por exemplo, se você tá sozinha, chega numa festa com 1000 pessoas, a gente não sabe se a gente fica pra onde que a gente olha, se a gente senta pra comer, se a gente conversa com alguém, a gente fica super apreensivo e não sabe o que fazer, né? Agora, se você chega com a sua melhor amiga nessa mesma festa, é uma situação completamente diferente. Daqui a pouco a gente já tá rindo, já tá olhando, senta em algum lugar. fácil. Porque a gente vai muito mais. Então, primeiro a gente tem que criar vínculos individuais pra depois criar um vínculo em grupo. Perfeito. Então, o que eu pedi pra professora que a cada semana ela pegasse um amiguinho, nem que fosse 10 minutos na hora do parque ou na hora da atividade, que cada semana ela pegasse um amiguinho. Então, essa semana é a Cecília. A Cecília foi a amiguinha assim que mais ajudou, sabe? Ela é muito parceira, uma fofa. Sim. Então, agora é com a Cecília. A Cecília gosta de brincar disso. Vamos lá, sobe e não escorrega com a Cecília. Brinca aqui com a areinha. Então ele tinha uma dupla da Isso, semana exatamente. pra fazer esse papel de amigo, de parceria com Exatamente. ele, pra que ele... Porque senão ele ficava sozinho naquele grupo, difícil. ele não sabia como criar aquele vínculo. É. E daí ele começou. E até o dia que ela falou, ele interagiu hoje, eu fui lá e dei um beijo no pé dela. Porque que foi legal, assim incrível, que porque é legal. uma coisa que eu jamais poderia fazer. Isso ajudou O papel muito. da escola é tudo, né? E a professora foi bacana, né? A escola foi muito Muito. legal, porque eles compraram a ideia, eles entenderam a ideia. Claro que tinha um monte de dúvidas, que queriam fazer algumas coisas do jeito dele, mas Se eu não sabia, imagina a escola. É não, claro. não tinha preparo, né? Claro. Então a gente tem que... Os pais não podem chegar lá e só reclamar da escola. Sim. Eles têm que agir, têm que Exato. tentar mudar, né? Por isso Exato. que é importante até falar para as outras mães. Então eu coloquei tipo num grupo de WhatsApp, né? Para todas as mães, olha, meu filho é autista, eu criei um site que é o autistólogos.com, se vocês quiserem vão lá, conheçam toda a nossa história. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. O Matheus não é agressivo, porque muita gente às vezes fica com medo, ai meu Deus, tem um autista na sala do meu filho, como que ele vai agir? Então assim, eu tentei ao máximo trazer todo o ambiente escolar para junto de mim. E a escola não queria auxiliar terapêutica, né? De jeito nenhum. Porque, de acordo com a lei, é a escola que tem que arcar, né? Nas públicas funciona até melhor. Agora, nas particulares, normalmente a escola resiste porque é um custo a mais. É verdade. Né? Então, o que a gente fez? A Maíra até deu a dica, faz uma prescrição médica. Então, nós com a fizemos um prescrição relatório médica, dizendo que era indicação para o tratamento do Matheus, que ele tivesse uma acompanhante, porque assim fica difícil contestar se é uma indicação médica, se é uma indicação terapêutica, né? Porque assim eles precisam se responsabilizar. O médico e a terapeuta estão pedindo. Se você vocês não vão puder, resistir essa prescrição médica, é muita responsabilidade contra, né? Então a tua equipe foi lá, treinou a professora da equipe deles. Isso e mesmo. assim, eu consegui 6 horas por semana, não foi todo dia, mas já foi um grande avanço, porque aquelas horinhas ali, né? E fora que a professora dele também estava treinada, porque que atitude era, né, correta ou não, quando fazia birra, ignorava, né? Um monte de atitudes que a gente vai aprendendo e que a professora também tem que aprender como agir com a criança para
para que ela se desenvolva o melhor possível, né? Perfeito. Se você gostou dessas dicas, dá um like e compartilha para que mais mães e mais professoras tenham acesso a essas informações do quanto isso ajuda. E fica ligado porque o próximo vídeo vai ser sobre a sensibilidade sensorial que o Matheus tinha. Ele tem algumas ainda, né? Ele já melhorou bastante, mas ainda tem algumas questões sensoriais. E como você fez no dia a dia para ajudar no trabalho de sensibilização, de organização sensorial com ele. Tchau, tchau. Até o próximo.